Pedro. Um nome simples, mas que carrega um peso eterno na história da fé cristã. Neste vídeo, você vai conhecer não só o Pedro das Escrituras, mas também o Pedro esposo, irmão, líder, autor e mártir. Prepare-se para uma jornada completa, com curiosidades históricas, fontes cristãs e reflexões poderosas. 1. Origem e família de Pedro. Pedro nasceu em Betsaída, mas vivia em Cafarnaum, onde exercia sua profissão de pescador. Lucas 4:38 menciona que ele era casado, pois Jesus curou a sogra de Pedro. Isso é importante porque muitos pensam que os apóstolos viviam como monges, mas Pedro era um homem de família. Curiosidade: segundo Clemente de Alexandria, século II, a esposa de Pedro foi martirizada, e Pedro a encorajava até seu último suspiro, dizendo: "Lembra-te do Senhor, mulher." Seu irmão André também era discípulo de Jesus, e foi quem o apresentou ao Messias. João 1:40-41. 2. O Pedro público. Como ele era visto? Pedro era um homem simples, direto e impulsivo. Por isso, era amado por muitos e criticado por outros. Marcos 14:29. Pedro dizia: "Ainda que todos se escandalizem, nunca eu o farei." Fontes históricas. Para os cristãos judeus, Pedro era visto como o elo entre a tradição judaica e o novo movimento de Jesus. Para os romanos, principalmente após sua pregação em Roma, ele representava uma ameaça à ordem imperial. Flávio Joséfo, embora não mencione Pedro diretamente, descreve a tensão que havia entre os pregadores do Novo Caminho e o sistema religioso e político da época. 3. Os livros de Pedro. Pedro é autor de 2 epístolas do Novo Testamento. 1 Pedro, uma carta de encorajamento para os cristãos perseguidos. 2 Pedro, mais doutrinária, adverte sobre falsos mestres e confirma a segunda vinda de Cristo. Teologia. A linguagem de 2 Pedro é mais elaborada, e por isso, alguns estudiosos acreditam que ele pode ter tido um escriba, provavelmente Silvano, mencionado em 1 Pedro 5:12. Isso mostra que Pedro, mesmo sendo simples, tinha apoio para comunicar grandes verdades espirituais. 4. Pedro no livro de Atos. Após a ascensão de Jesus, Pedro se tornou a principal liderança da igreja. Atos 2, ele prega no Pentecostes e converte 3.000 pessoas. Atos 10. Pedro tem uma visão que o leva a pregar aos gentios, abrindo o evangelho para todo o mundo. Curiosidade: Pedro foi o primeiro apóstolo a realizar um milagre após Jesus. Curou um coxo na entrada do templo. Atos 3. Ele também foi preso várias vezes, e em uma delas foi libertado por um anjo. Atos 12. 5. A convivência com Paulo e controvérsias. Embora fossem líderes, Pedro e Paulo tiveram divergências. Gálatas 2:11-14. Paulo repreende Pedro publicamente por se afastar dos gentios. Lição: isso mostra que até os grandes homens de Deus têm conflitos, mas o amor pela verdade e a humildade prevaleceram. 6. O martírio e sua crucificação invertida. Pedro foi morto em Roma, durante a perseguição do imperador Nero, em cerca de 64 d.C. Segundo Orígenes e Eusébio de Cesareia, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se achava digno de morrer como seu senhor. Curiosidade arqueológica. Em 1950, escavações na Basílica de São Pedro encontraram ossos atribuídos a um homem do século I, que foi declarado provavelmente Pedro pelo Papa Paulo VI em 1968. 7. Pedro hoje. O legado vivo. Pedro é considerado o primeiro bispo de Roma e, segundo a tradição católica, o primeiro papa. Mas sua importância vai além da denominação. Ele representa a transformação de Deus, a restauração após o fracasso, a coragem para liderar em tempos difíceis. 1 Pedro 5:6-7. Humilhai-vos, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro não era perfeito. Ele negou, duvidou, foi impulsivo. Mas ele amava Jesus, e isso bastava para que Cristo o transformasse. Se você já falhou, se sente pequeno,
imperfeito ou despreparado, lembre-se de Pedro. Deus não busca os capacitados. Ele capacita os dispostos. Se esse conteúdo falou com você, inscreva-se no canal, deixe o like, comente aqui embaixo, eu quero ser como Pedro, e compartilhe com alguém que precisa entender que Deus ainda escreve histórias com pessoas comuns.